Hoje é domingo, dia de descanso. Na tradição cristã, o dia do Senhor. Os cristãos têm o domingo como um dia especial de celebração litúrgica, de reuniões religiosas, porque os evangelhos dizem que foi no primeiro dia da semana, o domingo, que houve a descoberta que o túmulo onde Jesus havia sido sepultado estava vazio. Jesus ressuscitou. Desde então, os cristãos se reúnem aos domingos e o domingo passa a ser esse dia diferenciado, esse dia especial na semana. Essa tradição de um dia de descanso vem do judaísmo, o berço no qual o cristianismo nasceu. Mas no caso do judaísmo, o dia de descanso é o sábado, porque no chamado Decálogo, popularmente conhecido como os 10 Mandamentos, um dos 10 mandamentos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em 6 dias Deus fez o mundo e no 7º descansou. E lá no texto do Êxodo, Êxodo capítulo 20, que depois vai ser, nós vamos encontrar uma segunda versão, digamos assim, em Deuteronômio capítulo 5, diz, para descansar nesse dia, tu não farás nada, nem tu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, nem o teu animal, enfim. A partir daí, o judaísmo desenvolveu um sistema muito intrincado, muito complexo, daquilo que pode ou não ser feito no sábado. E o judaísmo ortodoxo, pelo menos, segue isso até hoje. E nós lemos nos evangelhos que Jesus, vou usar uma expressão muito popular aqui, bateu de frente com os mestres judeus do seu tempo, porque Jesus, por exemplo, curou a pessoa doente dia de sábado. Eles diziam, isso não pode ser feito. E Jesus os criticou de maneira muito contundente. Jesus foi muito severo com eles por causa da incoerência e da hipocrisia deles, muitas vezes, fiscalizando tudo que as pessoas faziam no sábado. E quando Jesus diz, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. A vida humana está acima de uma prescrição religiosa, ainda mais uma tradição humana que o próprio texto da Escritura não traz. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque na tradição cristã, especificamente na tradição protestante, ou pelo menos alguns segmentos da tradição protestante, não o protestantismo como um todo, alguns segmentos da tradição protestante de inspiração puritana, do puritanismo inglês do século XVII, e alguns grupos até hoje são muito influenciados por essa tradição, tem praticamente uma versão própria daquele sistema intrincado que o judaísmo desenvolveu. Domingo não pode fazer nada. E, como eu disse, alguns setores do protestantismo têm isso. Alguns setores da tradição chamada da Igreja Reformada também, se não até hoje, pelo menos tinham isso, talvez exista até hoje. Eu tenho um amigo que é holandês e ele conta que quando ele era criança, ele é um pouco mais velho que eu, quando ele era criança na Holanda, ele e o irmão dele, eles tinham um pavor do domingo, porque os pais eram tão rigorosos, tão severos, que as crianças não podiam fazer absolutamente nada e os meninos ficavam ansiosos para o domingo acabar, para a vida poder voltar ao normal. Ou seja, mas não é para isso que o dia de descanso existe. Não é para isso, não é para ficar essa coisa assim de uma paranoia e de uma vigilância e que vai gerar ansiedade, nervosismo, tensão. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não é para isso. O texto bíblico fala de uma dinâmica de tempos. Um tempo de trabalho, um tempo de descanso. Ritmos que se alternam como a respiração. Inspiração, expiração. Os ritmos, a vida é feita de ritmos. Toda a vida é feita de ritmos. Tempos. E um tempo de trabalho, um tempo de descanso. É só isso. Tempo para descansar. Tempo para parar. Tempo, uma pausa que nós precisamos. Walter Brueggemann é um teólogo protestante dos Estados Unidos. Ele tem um texto muito bonito. Até onde eu tenho conhecimento, esse texto não está em português ainda. Que ele fala exatamente sobre o dia do descanso. E na língua inglesa tem uma palavra específica para isso, que nós não temos em português. Não existe correspondente direto em português.
Em inglês tem a palavra Saturday, que é sábado, o sétimo dia da semana. Essa a gente traduz, né? Saturday é sábado. Mas em inglês tem também a palavra Sabbath, S-A-B-B-A-T-H. S-A-B-B-A-T-H. Para a gente que é brasileiro é difícil pronunciar, né? Porque esse TH final é um som que não existe em português. A gente tenta pronunciar, né? Aí os falantes nativos de língua inglesa, com boa vontade, eles entendem o que a gente está querendo falar. Não existe correspondente, permitam-me repetir, direto em português para a palavra inglesa Sabbath. A gente poderia traduzir, uma tradução interpretativa, que não é literal, dia de descanso ou dia do Senhor. Né? Mas aí o Brueggemann, ele fala, né, que o Sabbath, o dia de descanso, é essa pausa que quebra o ritmo no qual nós vivemos na sociedade capitalista, que marca a vida humana por produção e consumo. A gente tem que produzir e tem que consumir. Tem que produzir, tem que consumir. E nós vivemos numa sociedade que cobra de nós o tempo todo, né? Temos que ser ativos, produtivos, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e não para nunca, e tem que fazer sempre tudo. E aí vem o domingo, é a pausa. Pausa para respirar, pausa para descansar, pausa para meditar no sublime, no transcendente, para buscar a Deus e confiar que Deus cuida de nós. O dia de descanso não deve ser, então, vou repetir de propósito, um dia de tensão, que a pessoa fica vigiando, não pode fazer nada, e depois fica com um sentimento de culpa porque fez alguma coisa no domingo. Não deve ser para isso. Deve ser simplesmente descansar em Deus. O Rubem Alves, ele contou uma vez, né? Relatou de ele jovenzinho ainda, naquela ocasião ele exercendo o pastorado da Igreja Presbiteriana em Lavras, no oeste de Minas. Aí domingo de noite acaba o culto, volta para casa, ele e a esposa. Aí naquele tempo tinha a revista O Cruzeiro, uma revista que não existe mais, né? Publicada pela Bloch Editores. E aí ele pega a revista para ler e a esposa, ele disse que a esposa o repreendeu. Você não pode fazer isso, hoje é domingo. E ele virou para ela e disse, não, mas já passou da meia-noite, agora eu já posso. Então o dia de descanso não deve ser para a gente viver desse jeito, né? Com essa preocupação toda. E quando ele contou isso, ele contou realmente criticando aquele modelo no qual ele viveu, sendo que a vida cristã deve ser vivida na liberdade que Deus nos dá, não de libertinagem, claro que não é isso, mas de viver na graça de Deus, confiando que Deus cuida de nós. E nós podemos pausar e meditar e refletir nas coisas de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. O dia de descanso é para isso, o dia do Senhor é para isso. Para celebrar a fé, para meditar em Deus, para desfrutar desse descanso que Ele permite que nós tenhamos. Pense nisso. Se você gostou desse conteúdo, clica aí na mãozinha do joinha, inscreva-se se ainda não o fez, e aos que já se inscreveram, vai aqui a minha gratidão muito sincera. Ajude a compartilhar esse vídeo também, te agradeço por isso também.